Estamos iniciando mais uma aula. Hoje, 12 de agosto de 2020, né? Meio da semana, né? Daqui a pouco, estamos finalizando mais uma semana, certo? De aula, nesse módulo aí virtual, certo? E ontem nós encerramos, gente, o capítulo 6 do nosso livro de português, né? Hoje, nós vamos utilizar gramática. Eu gostaria que vocês já pegassem a gramática de vocês, por favor. Gramática na página 107. Diego, por enquanto, né, é o que, foi assim, o governador disse que provavelmente as aulas retornariam em setembro, né, para quem, por exemplo, se sua mãe desejar que você volte para a aula em setembro, volta. Quem não quiser voltar, não volta, vai continuar com a aula virtual. Mas isso, né, é o que dizem no momento. A gente só vai ter certeza mesmo quando ele se pronunciar, tá bom? Porque sempre acontece que existe aí o pronunciamento de que vai voltar, e quando chega no mês, né, a doença não está controlada e tudo, né? E não volta. Então, não é muito difícil de nós dizermos, tá bom? Então, isso vocês só vão saber, como eu também, como todo mundo. Quando chegar setembro, que o governador se pronunciar mais uma vez. Com certeza, João Mariano, com certeza. Tá bom? Então, basicamente o que eu posso dizer para vocês é isso. Por enquanto, o pronunciamento do governador aqui em setembro. Talvez volte às aulas para quem quiser voltar, né? Quem não quiser voltar vai ter o direito de ter aulas virtuais, mas isso não é uma certeza, tá, gente? É só, por enquanto, né, for pronunciamento. Mas a gente só vai ter certeza quando chegar no mês de setembro. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui nessa aula, tá bom? E vamos aí. Estamos aqui para continuarmos, né? Página 107 da gramática. Concordância verbal. No livro de vocês, né, a gente já viu um pouquinho sobre isso, certo? Sobre a concordância verbal, e a gente vai estudar mais um pouco sobre isso na gramática. Eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês lembram sobre a concordância verbal, gente. Quem é que pode me dizer o que é essa concordância verbal? Quem é que lembra, quem é que sabe? Com suas palavras. Aí você pode sim. Ô tia, tá me escutando? Sei sim. Bom, tia, eu me lembro que a concordância verbal, ela é quando o sujeito concorda com o verbo. E a gente, se eu não me engano, a gente consegue identificar se tá concordando mesmo com a desinência verbal, se eu não me engano. Correto, Raíssa, perfeito. É isso mesmo, tá bom? A concordância verbal é a concordância entre sujeito e verbo, né? A gente até viu no, no livro de vocês, e a gente também sabe disso, que nós conseguimos fazer essa concordância naturalmente, né? Isso, Bia, quando o verbo concorda com o sujeito, né? Eu não posso dizer, por exemplo, eu vamos para a escola, ou nós vai para a escola. É como eu já falei para vocês, podemos falar assim, até podemos, mas segundo a gramática normativa, é uma colocação incorreta. Então, naturalmente, nós sabemos fazer essa concordância. Porém, como tudo na língua portuguesa, tem aí algumas regrinhas, né? Alguns critériozinhos para essa concordância. É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Quem é que pode começar a ler para mim na página 107 o conceito da concordância verbal? Pode sim, Bia, por favor. Página 107. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Pode ler.
Depois a Maria Barreto. Conceito. No capítulo anterior, estudamos o sujeito. Vimos que ele é o termo que na oração está em relação de concordância com o verbo. Neste capítulo, vamos estudar como se dá essa relação e trabalharemos com os verbos, observando as mudanças que eles sofrem para concordar com o sujeito. Essa relação é chamada de concordância verbal. Muito bem. Maria, regra geral. 2. Regra geral. A regra geral da concordância verbal é simples. O verbo deve concordar com o sujeito em pessoa e número. Pensando nisso, leia com atenção. O cultivo da cana-de-açúcar teve forte impacto na ocupação e no desenvolvimento da economia colonial. A partir de 1530, os portugueses deram início ao cultivo da cana, seguindo o modelo de plantation, não sei falar não, ou seja, aquele que é realizado em grandes propriedades de um único tipo agrícola, com escravos ou conforme é feito atualmente, com mão de obra barata, e voltado para o mercado externo. Desde o início do processo de colonização, as terras estavam concentradas nas mãos dos donatários. A atividade canavieira foi a principal atividade econômica da colônia até a segunda metade do século XVII, quando perdeu espaço para o açúcar antilhano, produzido pelos holandeses. Analisando detalhadamente alguns períodos desse texto, podemos perceber bem a relação da concordância verbal. O cultivo da cana-de-açúcar, sujeito, terceira pessoa do singular, teve, verbo, terceira pessoa do singular, forte impacto na ocupação e no desenvolvimento da economia colonial. A cana-de-açúcar e o café, sujeito composto, terceira pessoa do plural, foram, verbo da terceira pessoa do plural, os principais produtos agrícolas do Brasil colônia. A partir de 1530, os portugueses, sujeito, terceira pessoa do plural, deram, verbo, terceira pessoa do plural, início ao cultivo da cana. Desde o início do processo de colonização, as terras, sujeito, terceira pessoa do plural, estavam, verbo, terceira pessoa do plural, concentradas nas mãos dos donatários. Atividade canavieira, sujeito, terceira pessoa do singular, foi, verbo, terceira pessoa do singular, a principal atividade econômica da colônia até a segunda metade do século XVII, quando perdeu, verbo, terceira pessoa do singular, espaço para o açúcar antilhano, produzido pelos holandeses. Muito bem, Maria. Então, todos esses exemplos aí que a Maria leu, né, fazem parte do texto que ela leu na página anterior. Né? É só para exemplificar concordância verbal. Por exemplo, vejam aí no primeiro exemplo, né? O cultivo da cana-de-açúcar teve forte impacto na ocupação e no desenvolvimento da economia colonial, certo? Aí percebam que aí o cultivo da cana-de-açúcar é uma colocação que está no singular, certo? Então, o verbo poderia estar no plural? Não, né, gente? Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural. Mas vocês vão ver mais na frente, certo? Não sei se esse ano ainda, acredito que só no 8º ano, exemplos de concordâncias mais específicas, tá certo? Vamos lá, pode sim, Raíssa, página 109. Com base nesses exemplos e na regra geral da concordância verbal, podemos tirar mais algumas conclusões. 1. O verbo flexiona na primeira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome ele. Eu vi que a atividade canavieira foi gradativamente substituída pela prática do ouro ou do café.
O verbo se flexiona na segunda pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome tu. Tu sabes que o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo? 3. O verbo se flexiona na terceira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes ele, ela ou você. O Brasil é o maior produtor e consumidor de feijão no mundo. 4. O verbo se flexiona na primeira pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes nós. Eu e Pedro gostamos muito de suco de laranja. 5. O verbo se flexiona na segunda pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome vós. Esse tipo de concordância ocorre mais especificamente em textos muito formais. Já na língua falada espontânea, o verbo é flexionado normalmente na terceira pessoa do plural. Já veja um exemplo de cada. Vós, sujeito, segunda pessoa plural. Precisais, verbo, segunda pessoa plural. Promover a reforma agrária. Continuo? Continuar até o exemplo 6, tá bom? Certo. Tu e teus irmãos, sujeito, segunda pessoa plural, precisam estudar mais. Verbo, terceira pessoa. 6. O verbo se flexiona na terceira pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eles, elas ou vocês. São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Paraná lideram a produção de laranja. Muito bem, Raíssa. Todos esses exemplos que a Raíssa leu, né, são para exemplificar o que nós falamos, né, o que as meninas já leram, e até mesmo que a Raíssa, né, colocou no início da aula sobre a concordância verbal, que é a concordância de verbo e de sujeito. Por exemplo, quando ele diz aí no exemplo 6, São Paulo, Bahia, Minas, Sergipe, Paraná lideram a produção de laranja. A gente poderia, nesse caso aí, falar São Paulo, Bahia, Minas, Sergipe e Paraná lidera a produção de laranja? Essa colocação poderia ser dessa forma? Sim ou não, gente? O que é que vocês acham? Ó, observem a frase, gente. São Paulo, Bahia, Minas, Sergipe e Paraná lidera a produção de laranja. A gente até fala sim, realmente, né? Mas vocês estão observando que é mais de um sujeito, né? São vários sujeitos aí. Então, por isso, o verbo fica no plural para concordar com o sujeito, tá certo? Aí vamos agora à concordância verbal na língua falada espontânea. Muito interessante essa parte que nós vamos agora falar, né? Da concordância que nós utilizamos na nossa linguagem espontânea, ou seja, na nossa linguagem do dia a dia, do cotidiano. Quem é que pode ler aí esse terceiro ponto? Página 110, terceiro ponto aí. Se ninguém for ler, né? Se os demais não quiserem ler, as meninas que já leram podem ler novamente, sem problemas, tá, gente? Pode sim, Bia. Vamos lá. A concordância verbal na língua falada é espontânea. Na língua portuguesa não existe uma gramática, mas várias. Uma dessas gramáticas é a normativa, que determina em termos de certo e errado o modo como as pessoas devem falar e escrever em situações formais, como entrevistas, reuniões de trabalho, palestras. Assim, essa determinação não são necessariamente seguidas por nós na nossa vida. E aí que entra a gramática de usos, por exemplo. Diferentemente da gramática normativa, a gramática de usos não determina o que é certo ou errado. Ela busca apenas registrar as regras gramaticais que as pessoas seguem, sobretudo quando falam em situações informais, descontraídas. Não há aqui critérios como feio ou bonito, certo ou errado. Dessa forma, todos seguimos regras gramaticais quando falamos ou escrevemos.
mas podemos usar gramáticas diferentes de acordo com a situação. Por exemplo, quem diz os meninos saiu segue uma regra de concordância diferente de quem diz os meninos saíram. Vamos detalhar um pouco. Considerando situações e épocas diferentes, podemos identificar três maneiras de conjugar o verbo. Ser, por exemplo, no tempo presente. De acordo com a gramática de usos, temos o seguinte: coluna 1, eu sou, coluna 2, eu sou, coluna 3, eu sou. Coluna 1, tu és, coluna 2, você é, tu és, tu é. Você é, tu é. Ele ou ela é, ele e ela é. Nós somos, a gente é, nós é, a gente é. Vós sois, vocês são, vocês é. Eles e elas são, eles e elas são, e eles e elas é. Na coluna 1 estão as formas verbais mais comuns, na escrita culta e de épocas mais antigas. Na coluna 2 estão as formas mais típicas de fala culta dos dias de hoje, mesmo entre as pessoas com mais escolaridade. A forma a gente é ocorre comumente na fala, enquanto a forma nós somos é mais empregada na escrita. E na coluna 3 estão as formas utilizadas por falantes menos cultos. Nessa gramática, há apenas duas formas verbais, o que a deixa bastante parecida com o inglês. Observe, por exemplo, a conjugação do verbo to work, trabalhar no tempo presente. Eu Bem, deixei essa tabela? não precisa, tá certo? Vou explicar por que ele colocou aí essa tabela para vocês. Mas vamos lá conversar um pouco sobre o que a Bia leu aí na página 110, né? Nós vimos, na página 110, que existe não um tipo de gramática, mas existe mais de um tipo de gramática. No caso aí do texto, ele fala sobre a gramática normativa e fala sobre a gramática de usos. Quem poderia me dizer com suas próprias palavras o que entendeu aí disso? Qual é a diferença da gramática normativa para a gramática de usos? Quem é que pode me falar? Podem usar o microfone ou o chat. Mas me digam aí, só tomar água. Qual é a diferença da gramática normativa para a gramática de usos? Me expliquem, gente, com as palavras de vocês. Alguém sabe? E aí, pessoal, não? Ninguém consegue me dizer aí? Ninguém entendeu? Vou explicar, tá? Vamos lá. A gramática normativa, tá certo? É a gramática que determina a forma correta de nós escrevermos e de nós nos expressarmos em situações formais, como, por exemplo, em uma produção de texto, na forma falada, em uma entrevista de emprego, em uma palestra. Então, a gramática normativa, né, determina o que é, isso mesmo, Bia, determina o que é certo e o que é errado. A gente chama de gramática normativa, né, as regras que regem a nossa língua, que dizem isso está certo e isso está errado. Ok, Maria, tudo bem, certo? É a gramática. Que gramática é essa? É a gramática que nós vemos aqui na escola. As regras de português que nós aprendemos na escola fazem parte da gramática normativa. Porém, não existe apenas a gramática normativa, existe também a gramática de usos, que é o quê? É como a Bia colocou aí. Essa gramática de usos, ela não determina o que é certo e o que é errado. Gente, e como o próprio nome já diz, a gramática de uso seria o quê? Né? Realmente ela não determina o que é certo e o que é errado. Mas com as palavras de vocês, tentem aí me falar o que de fato é essa gramática de usos. Né? Exatamente. A gramática normativa, ela determina, né, como a Bia colocou, o que é certo e o que é errado, e como a Raíssa falou,
Ela determina a maneira que devemos falar e escrever em situações formais. Já a gramática de usos, vou falar em uma linguagem bem popular para vocês entenderem. É a forma popular. É a forma como nós nos expressamos no nosso dia a dia. O livro de vocês, a gramática de vocês, é um exemplo aí bem legal. Que ele diz assim, ó. Quando alguém diz, os meninos saiu, a pessoa está usando um tipo de gramática. Quando a pessoa diz, os meninos saíram, a pessoa está usando outra gramática, outro tipo de gramática. Quando a pessoa diz assim, os meninos saiu, ela está usando a gramática normativa ou a gramática de usos. Quando a gente faz essa colocação, os meninos saiu foi cedo. E aí? Quando eu falo, os meninos saiu foi cedo. Eu estou usando a gramática normativa ou eu estou usando a gramática de usos? Hum? Exatamente, Raíssa. A gramática de usos, né, é condenada pela gramática normativa, né, mas no nosso dia a dia ela é aceitável, né? Exatamente, gente. A gramática de uso. E quando a gente faz a concordância, né? Os meninos saíram, nós estamos fazendo, segundo a gramática normativa, a colocação, a concordância correta. Os meninos saíram. Então, tia, então, né? Eu falar, os meninos saiu, está correto, né? Gente, é aceitável no dia a dia, né? Mas se você fizer uma colocação como essa, em uma prova de vestibular, por exemplo, você vai perder pontos? Sim. Por quê? Porque em uma prova se cobra que gramática? A gramática normativa. Então, por que que os livros, né, trazem isso para vocês? Trazem a gramática normativa e a gramática de usos. Para que a gente possa entender, né, que em situações formais a gente tem que fazer uso da gramática normativa e por isso é tão importante nós estudarmos o português. Porém, é aceitável que uma pessoa, por exemplo, que nunca teve contato, nunca foi para a escola, uma pessoa que nunca estudou, né, teve que trabalhar desde criança e não estudou. Essa pessoa vai fazer uso, gente, da gramática normativa? Obviamente que não, né? Até nós que estudamos, vocês que estão na escola diariamente, eu que faço faculdade, no dia a dia é comum nós utilizarmos, né, de vez em quando, essa gramática de uso. Então, uma pessoa que nunca foi à escola, provavelmente ela nunca, né, ela pode até usar a gramática normativa em algumas colocações, mas dificilmente ela vai saber utilizar essas regras gramaticais, entendeu? Então, assim, a gramática traz isso para a gente entender o quê? Que a linguagem espontânea, né? Essa linguagem que nós falamos na nossa casa, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos. Porém, né? Para uma situação formal, uma entrevista de emprego, uma produção textual, uma prova, nós devemos sim usarmos sempre a gramática normativa. Entenderam? Pode falar, Raíssa. Raíssa? Aí vamos aí, enquanto a Raíssa digita, acho que ela está digitando. Vamos aí para essa. O voz, né? Hoje em dia, o voz, né? Está caindo em desuso. Até em textos formais, né? Muita gente não utiliza mais o voz. Porém, o voz ainda faz parte, sim, né? Da nossa gramática normativa. E se nós utilizarmos o voz, né? Em um texto formal,
com certeza, né, é interessante e é correto, mas sim, Raíssa, ele está caindo em desuso, né? Até textos muito formais, às vezes, não utilizam mais esse pronome, né? Essa concordância aí. Normalmente, nós utilizamos mais o quê? O nós, né? Ou vocês. No caso do vós, nós estamos trocando o vós pelo pronome de tratamento vocês, né? Então, hoje em dia, muito raramente alguém diz vós. A gente diz vocês, certo? Aí, isso vai depender da forma que tu vai utilizar o verbo, né? Por exemplo, você vai dizer assim, vocês estão bem, né? Vocês estão bem? Se a gente for usar o vós, a gente vai dizer, vós estáis bem? Normalmente a gente não utiliza isso, nós não utilizamos mais essa colocação no nosso dia a dia, uma colocação que ela caiu em desuso. Ela é utilizada em textos bastante formais. E ainda é difícil, né, gente? Utilizar essa, essa colocação, porque a gente não usa o vós, a gente usa hoje em dia o vocês, ou o você. Né? É como se o vós fosse o você, né? Tudo bem, Pablo, sem problema. É como se o vós fosse o você, é como se o você fosse o uso do cotidiano e o vós, um uso formal, né? Que hoje em dia está caindo, sim, em desuso, tá bom? Aí, nessas colunas que a Bia leu, coluna 1, 2 e 3, está representando a fala de é, três formas, certo? Na, na coluna 1, desculpa, gente. Na coluna 1, essa coluna 1 está representando quem, pessoal? Quem está representando aí essa coluna 1? Falantes cultos ou falantes no cotidiano? Essa coluna 1 representa que falantes? Leiam aí e me digam. Né? Esse eu sou, tu és, ele realmente está representando falantes cultos. Na 2, coluna 2, eu sou, você é, tu és, ele é, nós somos, vós são, vocês são, eles são. Está representando aí quem, gente? Hum? A coluna 2 também está representando, né, a norma culta, só que de uma forma mais, vamos dizer assim, popular, né? É como a gente acabou de falar. As pessoas hoje em dia não usam voz, usam o você, por exemplo. Mas essa coluna 2 também é utilizada em situações, né? Em conversas cultas, certo? E a coluna 3 é usada em que situação? Digam aí. A coluna 3 diz assim, ó, eu sou, você é, ele é, nós é, vocês é, eles é. Representando a forma popular, né, a gramática de usos. Prestem atenção aí que em todas, né, é, em, na coluna toda, a gente utiliza aí o é, só não no eu, né? Eu também não vou dizer eu é, certo? Mas preste atenção, você é, ele é, nós é. A gente sempre, né? A gente sempre vê esse tipo de colocação. Nós é. Como deveria ser essa colocação na linguagem? Como é essa colocação na linguagem formal, pessoal? Na segunda a gramática normativa. Esse nós é deve ser como? Aí já é demais, né? Usar esse é na primeira pessoa do singular. Mas esse nós é, né? Muito utilizado na norma com a gramática de usos, no dia a dia, né? Com a linguagem popular. Na norma culta, esse nós é ficaria como? Nós somos.
né? Mas a gente percebe que no dia a dia, muita gente utiliza essa gramática de uso. Nós é, tu é, né? Eles é, certo? Então, essa coluna aí é só para mostrar aí essa diferença na escrita, mas principalmente, gente, na fala, tá certo? Essa coluna aí, essas três colunas demonstram mais do que a escrita, demonstram a forma falada, certo? Por quê? Porque essa diferença aí da norma culta e dessa gramática de usos, ela se dá mais na fala. Só que qual é o problema disso? Tem problema a gente falar assim com um amigo? Segundo a gramática de usos, não. Mas o que é que tem de errado nisso, gente? O que tem de errado nisso é que quando a gente fala dessa forma, por exemplo, nós é, algumas pessoas geralmente levam isso para forma escrita, né? E se você leva a gramática de usos para uma prova, né? Por que é que em uma prova isso está errado? Porque nas provas são exigidos o quê? A gramática normativa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação à gramática normativa e à gramática de usos. Aí a gente vai dizer assim, tia, mas e o preconceito linguístico, né? Realmente a gente não pode dizer que alguém fala feio, que alguém fala bonito, que alguém está falando errado, é, dentro da sua casa, com seus amigos. Porém, né, alguém que quer prestar um vestibular, alguém que vai para uma entrevista de emprego, né, alguém que vai dar uma palestra, alguém que vai apresentar um trabalho, tem que, sim, gente, fazer uso da gramática normativa, tá certo? As duas formas de gramática, aí, nos dois tipos, têm sua importância. Eu não posso exigir que uma pessoa que nunca foi à escola saiba utilizar as normas gramaticais, da norma culta, né? Não, a gente não pode exigir isso. Por isso que o livro nos fala que existem esses dois tipos de gramática, tá certo? Entenderam aí, né, gente, a diferença da gramática normativa para a gramática de usos? Sim ou não? Alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, me digam aí. Muito bem, gente. Se não tem dúvidas, né? Ótimo. Se não tem dúvidas, desejo a vocês aí um restante de dia maravilhoso. Até amanhã, tá certo, pessoal? Fiquem com Deus. Se cuidem. Quem já tinha colocado o número, tá? Não precisa colocar, porque eu já havia anotado. Mas quem não colocou, coloque aí, para que eu possa fazer a frequência de vocês de hoje, tá bom, gente? Beijo, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.